Estou aqui com a Daniele Vilar, que é a secretária de Educação de Jacareí, para falar um pouquinho sobre a retomada das aulas. Semana que vem, a partir do dia 5, os alunos já retomarão aí as atividades. Como é que está o planejamento, essa nova função? Você já era da Secretaria de Educação anteriormente, mas como é que está a vida, Dani? Conta aí pra gente. A gente está, assumindo a secretaria, embora a gente já esteja nela há 4 anos, agora é um prazer poder tomar conta de tudo, e conhecer um pouco mais de cada lado ali da secretaria. Então os desafios são enormes, a gente começou o ano aí com alguns contratos vencendo, então a gente teve que correr atrás para conseguir deixar tudo no trilho para iniciar o ano letivo. As crianças começam a semana que vem, graças a Deus, as escolas estão sendo arrumadas e tudo mais para que as crianças cheguem já na quarta-feira. Segunda e terça a gente tem o retorno dos professores de férias e a gente faz aqui no teatro uma acolhida para os professores na terça-feira, uma conversa pedagógica com eles para mostrar aí as novidades do ano, e a gente tem muitas. E na segunda-feira a gente faz com toda a equipe da escola, que não são os professores diretos, mas os que estão ali na escola e trabalham junto com essas crianças também. Na quarta-feira já chegam as famílias para serem acolhidas, conhecerem a nova escola, o novo professor e fazer toda aquela conversa e conhecer o ambiente que o filho vai ficar nos próximos 200 dias letivos. Qual foi o seu principal desafio aí até agora? Até agora, na verdade, o desafio tem sido criar as resoluções pertinentes para o retorno das aulas. Então a gente teve alguns desafios, como uma mexida na resolução do integral para poder ampliar as vagas e abrir as 100 vagas que estão abertas desde hoje lá no Montoro. A gente teve que mexer toda a resolução, estudar um pouquinho mais sobre esse integral de maternal e tudo mais que a gente vai ofertar já já. A resolução da educação especial é uma resolução também que a gente está trabalhando para criar e ter ali respaldado tanto a escola, quanto os professores, quanto os pais e as crianças, do que é a capacidade da escola de atendimento desses alunos tão especiais para nós. Também foi um início aí com uma creche nova, Isso. Recebemos dia 26 de dezembro o prédio da creche Geni, mas ainda com alguns desafios da entrega das chaves, do AVCB, da mobília da creche, da equipe, mas ela já está prontinha para o atendimento das crianças na próxima semana. E toda a parte de atribuição, colocar os professores, os diretores, todo mundo na sala de aula. Acho que esses foram os grandes desafios dos últimos 30 dias. Ô Daniele, lá em Taubaté, por exemplo, a gente tem uma situação lá que deve ocorrer em Jacareí. O Estado fechando escolas, principalmente na zona rural, e alocando os alunos a quilômetros de distância. Como é que é essa situação aqui em Jacareí? Aqui em Jacareí a gente não tem escola rural. Os alunos que não têm vaga com 2 quilômetros da casa deles, a gente oferta o transporte. Isso. Mas a gente não tem escolas rurais. A gente tinha, a última foi o ano passado que fechou, foi lá no Varadouro, uma escola que tinha 17 alunos e todos preferiram ser realocados para Jambeiro. Inclusive, porque era mais perto ir para Jambeiro do que vir para o Jorge Vieira. Então a gente fez a transferência desses alunos com convênio com a Prefeitura de Jambeiro e acabamos desativando essa última escola. Tá. Sobre a educação especial, o Celso, prefeito, dizia para a gente que é uma prioridade a criação de um centro TEA. Isso caminhou de 20 dias para cá, que foi quando a gente esteve reunido com ele? Isso caminhou. A gente tem algumas fases do projeto, Nesse momento a gente está até reunida aqui do lado, Eu, a secretária de Saúde e a secretária de Assistência Social, a doutora Márcia e a Juliana. A gente está conversando justamente sobre esse projeto.
Nós temos, já vimos um ponto em comum e já estamos vendo os profissionais que vão para lá, qual vai ser o teor do atendimento, mas a gente tem aí um caminho já andado para ter esse atendimento o quanto antes para os nossos alunos, principalmente da rede, que precisam desse acolhimento e dessa disponibilidade dos profissionais. É um pontapé inicial, né? Exatamente, né? A gente não consegue resolver tudo de um dia para o outro, né? Em 30 dias a gente não consegue resolver todas as situações que acontecem. A gente tem algumas situações bem frágeis, mas a gente está criando a resolução para a gente ter as soluções definitivas para algumas situações específicas. Sempre pipoca no começo do ano letivo, material escolar e uniforme. Qual é a situação referente a esses 2 pontos aqui em Jacareí? O material escolar, a nossa rede, ela não dá individualmente para cada aluno, porque a gente entende que alguns precisam, outros não, alguns usam, outros não. Então a gente deixa sempre o material disponível na escola para os alunos que precisam, a equipe gestora entrega e todos são atendidos, né? É um material coletivo. Sim. O uniforme escolar, a gente entrega os kits para as crianças, sempre com um pouquinho depois do início das aulas. A gente herdou o processo licitatório do ano passado, então a gente não teve perna, né? Não teve tempo para mudar algumas coisas no uniforme, que era o que a gente gostaria, né? A gente tem um pedido das mães, as camisetas brancas, elas não são tão legais porque sujam muito e tal, mas a gente não conseguiu atuar sobre isso, mas para não perder muito o prazo e não entregar muito depois do início das aulas, a gente já fez a assinatura do contrato nos primeiros dias e o envio da ordem de serviço também. A previsão de entrega é até o final de março. 31 de março é o nosso deadline para que a empresa entregue para nós. A novidade é que esse ano a gente vai fazer uma entrega unificada dos uniformes em um ponto, talvez até aqui ou na própria biblioteca, para que os pais venham retirar esse uniforme diretamente com a secretaria e a gente tira esse trabalho todo da escola. E tomara que a empresa cumpra, né, de fato, a entrega desse material, porque a gente muitas vezes sabe que o processo licitatório ele demanda um tempo, mas as empresas às vezes elas não conseguem cumprir. Tomara que a empresa consiga fazer o cumprimento dessa entrega para a prefeitura aí de Jacareí. Tem fila de espera para a escola aqui em Jacareí? Como é que anda essa situação para a escola, creche, enfim? Então, as escolas, na verdade, não existe fila de espera, né? O ensino é obrigatório, a gente sempre coloca, a gente tem uma média de 25,5 alunos por sala, então a gente sempre coloca os alunos, aloca onde tem uma vaga, onde tem ainda a oportunidade, né? E a fila de creche também é uma coisa que a gente não tem mais. O que acontece, às vezes, é aquele pai que quer uma creche específica e ainda não tem vaga nessa creche, mas a gente sempre oferta em alguma outra e se o pai consegue, ele aceita a vaga em outro lugar e depois transfere o filho. Então, a gente não tem uma fila de creche, a menos dos pais que preferem aguardar um tempinho. Não tem a fila porque foram entregues, né, muitas creches na administração anterior. E essa é uma prioridade também dessa administração, né? Com certeza. Essa administração a gente prevê aí a ampliação das creches, né? Não construir mais creches, mas a ampliação das creches no horário, principalmente com horário estendido, para que a gente possa atender aquele pai que trabalha 8 horas por dia e também as mesmas 8 horas é o horário que o filho está na creche. Então, a nossa ideia é ampliar esse atendimento no horário, mas isso a gente vai fazer uma pesquisa com os pais, assim que retornarem, para entender quem precisa, onde precisa e oferecer esse serviço onde realmente vai ser utilizado. Algo mais a destacar, Dani? Eu acho que a gente tem a formação personalizada, que é uma grande novidade, né? Para os professores. Para os professores. A gente trabalha muito com a formação continuada dos professores, mas esse ano a grande novidade é que a gente vai em loco ofertar essa formação para ele. Em vez deles virem para cá toda semana e terem informações específicas pela série em que atuam,
a gente vai em loco e vai identificar aonde a gente pode ajudar esse professor e fazer uma formação mais específica para ele. Então a gente está muito confiante nesse processo para que a gente consiga aí chegar no IDEB bem melhor, né, bem mais alto e estar realmente como uma das melhores prefeituras, redes municipais do nosso estado, porque a gente merece, a gente tem capacidade e equipe para isso. E como é que funciona? Faz um diagnóstico do professor em sala de aula e depois entra com a formação, é isso? Exatamente. Agora a gente tem o supervisor pedagógico indo à escola e analisando professor por professor para ver aonde ele pode ter uma formação, para que ele pode se desenvolver um pouquinho mais. E aí a gente tira aquela professora do primeiro ano que há 20 anos vem aqui fazer formação de alfabetização, em vez de ter uma formação, por exemplo, de tecnologia. Então a gente vai mesclar mais essas formações. A equipe de formação é multidisciplinar, então a minha equipe do AEE, ela pode dar formação para o professor do regular, para o professor da educação infantil, de educação física, e a gente vai mesclar assim um pouco mais as formações. Além disso, a gente tem muita novidade pedagógica, muita parceria, o bombeiro escolar, que vai começar aí um atendimento com as escolas, ensinando as crianças. A gente já fechou parceria com o GEP, no Sebrae, que vai ensinar empreendedorismo para as nossas crianças. Também já fechamos uma parceria maravilhosa com a Sicredi, que vai estar também com os pequenininhos das EMEIs, ensinando um pouquinho de matemática financeira. Enfim, a gente tem um monte de novidade boa aí para o início desse ano. E isso acontece no horário regular de aula ou no contraturno? A maioria no horário regular de aula, porque a gente faz uma análise de todos os projetos com a nossa grade curricular, com o nosso currículo e tenta complementar para usar dentro do horário regular. As parcerias que, porventura, a gente não consegue colocar no horário regular, a gente tem nas 11 escolas de integral e a gente consegue colocar no período, no contraturno, para os alunos aprenderem e conseguirem desenvolver aí novas habilidades. Obrigado pela atenção e boa sorte para você nessa caminhada. Obrigada, eu espero recebê-lo sempre aqui. Estaremos aqui, com certeza. Obrigado, Dani. Obrigada.